Pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou o Osvaldo, e o filme da vez é VHS 99 de 2022. É mais um filme da franquia VHS, que eu já falei de todos os outros aqui no canal. É uma franquia que eu gosto bastante, e o que ela são filmes de antologia com temática de fita amaldiçoada. Os filmes todos são coletâneas de curtas, e todos eles são feitos no estilo do found footage, que é aquele tipo de filme que a câmera tá ali na mão de um personagem, ele tá gravando tudo e a gente tá vendo essa gravação encontrada depois. E eu gosto dos primeiros filmes que eles conseguem capturar bem aquela atmosfera de fita obscura, uma coisa meio creepypasta da internet, uma coisa amaldiçoada que você não devia estar assistindo. A franquia tinha dado uma parada com o VHS viral, que foi muito ruim, mas ela voltou ano passado com o VHS 94, que eu gostei bastante. Ele trouxe uma nova proposta pra franquia, que abraçou mais essa coisa do retrô ali da fita VHS e fez uns curtas mais focados no trash mesmo, em efeito prático. O VHS 94 foi lançado no Shudder, que é uma plataforma de streaming gringo focada em filmes de terror. E quando ele lançou, ele bateu recordes de visualização na plataforma, foi o filme mais visto. O que garantiu que iam ter algumas continuações, né? A primeira que lançou foi o VHS 99, que traz umas ideias novas pra franquia, tem uma mistura de diretores novos com diretores já veteranos do terror, e que bateu os recordes do 94 quando saiu no Shudder. Se tornou o filme mais visualizado da plataforma no lançamento. Já tem o VHS 85 confirmado pra ano que vem, e eu tô de boa com isso. Eu acho que o VHS é uma franquia que tem potencial ainda, todos os filmes têm uma coisa meio bizarra neles, são bem diferentes uns dos outros, então pode continuar vindo. Mas tendo dito tudo isso, o VHS 99 eu achei bem fraco. Acho que ele não conseguiu ser tão bom quanto o 94, ele não tem momentos impactantes igual os outros filmes do VHS, e no geral achei que foi uma antologia bem irregular. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram VHS 99, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então considere virar membro. Quando você é membro do canal, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, além de apoiar a gente. E também pode escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal através de votações pros membros. Também já vou deixar aqui um aviso de spoilers, porque filmes de antologia, geralmente a gente fala com spoilers aqui porque é mais fácil de analisar. Então é isso, e vamos nessa, né? Acho que o o VHS 99 faz mais diferente do resto da franquia é que ele dispensa com a história de armação. Nos outros filmes sempre tinha um curta maior que servia de uma história de base, que geralmente eram pessoas encontrando essas fitas VHS amaldiçoadas e assistindo elas, enquanto eles também gravavam a experiência. Eu acho até bom eles abandonarem esse esquema, porque acho que não tinha muito mais o que fazer com isso. O único curta de armação que prestou, na verdade, foi o do primeiro filme, os outros foram ficando cada vez piores, tentando colocar uma mitologia a mais na franquia desnecessária, tentando explicar demais. Então, pelo menos esse filme não teve isso. Eu achei legal que eles fizeram uma estrutura diferente para compensar essa falta de história de armação. Eles pegaram o filme todo nessa estética de fita VHS regravada várias vezes. Então, entre os curtas tem aqueles chiados de fita, umas cenas aleatórias que passam, e aí começa o próximo curta. Dá pra pensar nessa estrutura como um episódio de Frango Robô, quem lembra, só que de terror. O que acaba passando mais entre os curtas são uns trechos de um adolescente fazendo umas animaçõezinhas de stop motion com soldados de brinquedo que eu achei bem feitas até. E eventualmente esses trechos amarram com o quarto curta que a gente vai ver. Então isso foi uma parada legal ali, de que essa era a fita que estava sendo regravada por cima, talvez. Mas ainda assim, como eu disse, o filme não me impressionou muito. Pode ser porque as histórias não foram muito interessantes ou porque o formato do found footage delas não foi muito original. Porque isso é uma coisa que eu gosto dos filmes bons do VHS, é que eles sabem inovar no found footage deles. A câmera é usada de jeitos diferentes, ou a câmera é uma parada diferente, né? Tem curta com óculos câmera, ou que a câmera é o próprio olho do personagem. E nesse filme não teve muito disso. Nesse filme todos os curtas são o found footage mais tradicional possível, que é grupo de personagens andando por aí gravando tudo com uma câmera, inexplicavelmente, né, porque eles estão em perigo e podiam parar de gravar a qualquer momento. Então eu não achei ele um filme muito criativo na direção de todos os curtas, e por consequência muitos deles acabam só repetindo os clichês do gênero. Tem esse momento de filmes found footage que a gente apelidou aqui no canal de trem fantasma, que são os personagens correndo no escuro, a câmera treme pra cacete, você não vê nada,
nada, e aí de vez em quando eles param ali e iluminam uma coisa assustadora que tá no meio do lugar ali, que vai te dar um susto, e depois eles voltam a correr no escuro sem dar pra ver nada, igual um trem fantasma. Que geralmente é usado junto com a lanterninha clássica de found footage que deixa tudo mais escuro, é só uma fonte de luz ali da câmera. Dos 5 curtas desse filme, 3 fazem essa presepada, e o último curto, inclusive, podia muito bem se chamar Trem Fantasma, o filme, porque ele é só isso. E o filme todo tem essa temática agora da franquia que todas as fitas se passam em 1999. Então alguns curtas aproveitam isso para fazer umas referências visuais ou de estilo aos anos 90, outros não, mas isso ficou muito individual de cada um e eu vou comentar quando eu falar deles agora, né? Então vamos falar dos curtas. O primeiro se chama shredding, que é um trocadilho, porque shred é um verbo que no inglês significa retalhar, mas também significa tocar guitarra muito rápido. E esse é um curta com temática de banda de rock. Esse filme foi dirigido pela Meg Levin, que dirigiu um filme episódio lá daquela série do Into the Dark da Blumhouse. A trama desse acompanha um grupo de jovens desagradáveis que tem uma banda de rock chamada Wreck, e eles gostam de ficar gravando os rolês que eles fazem por aí. Aí uma noite eles decidem invadir uma casa de show fechada que pegou fogo alguns anos atrás, e a banda que estava tocando lá quando isso aconteceu morreu pisoteada pelos fãs que estavam tentando sair do lugar. Eu até gosto um pouco da estética que eles fizeram porque parece bastante inspirado pelas fitas anos 90 do CKY, as fitas pré-Jackass que a trupe do Ben Margera gravava deles fazendo merda por aí. Isso foi um fenômeno real que aconteceu ali envolvendo as fitas VHS, isso ficou circulando no underground ali nos anos 90. Então acho que foi uma boa escolha de estética para eles abordarem ali. Até o nome do grupo, que é REC, é um acrônimo, que é igual o nome CKY, que é um acrônimo também, então parece uma referência óbvia ali, uma inspiração. Então eu gosto dessa ideia de pegar isso como base, mas eu não acho que funciona muito porque os jovens principais aqui são muito babacas, beirando a caricatura até. O baterista do grupo dos protagonistas é supersticioso e o resto dos amigos dele só ficam enchendo o saco do menino o curta inteiro. Ele tem a personalidade dele e os outros 3 têm a mesma personalidade, não tem diferença. A única caracterização que eles têm vamos zoar o cabelinho ali porque ele é hindu. Os caras até levam um monte de boneca inflável pro lugar pra reencenar a morte pisoteada das garotas da banda que morreu há muito tempo atrás. Eles são muito cretinos e você fica o curta inteiro torcendo mais pra todo mundo morrer mesmo. O que eu acho que funciona bem nesse curta de estética e também nessa proposta nos 90 é quando eles mostram a banda que morreu há muito tempo atrás, que era uma banda toda de mulheres chamada Beach Cat. E pra falar delas, eles inserem outra fita que é feita num formato meio fita de entrevista e apresentação que gravavam nos anos 90 pra enviar pra gravadora pra tentar conseguir um contrato. A montagem dessa fita é muito boa, entrando umas cartelas com uma estética bem da época, assim. E aí de vez em quando tem uns erros que deixam a fita distorcida e as falas das personagens ficam mais demoníacas ali. Essa foi a parte que eu mais curti do filme, eu acho. Até porque o resto do filme ou são os jovens sendo babacas ou é o trem fantasma que acontece no final. Porque naturalmente a banda que morreu ali aparece zumbi e começa a matar os jovens malas. As minas zumbis, pelo que elas parecem ali, são bem feitas. Tem uma mistura ali de maquiagem com efeito prático, eu achei que funcionou bastante. Eu acho legal que a direção cria uns paralelos de vez em quando, porque vai cortando com o que foi gravado anteriormente. Então a gente tem a menina da banda protagonista se gravando no espelho e corta pra mulher zumbi da banda que morreu se gravando no espelho também. E as mortes da galera são em efeito prático também, mas são uma parada que talvez fique um pouco zoneada demais, porque eles são desmembrados e aí começa a voar um monte de membro decepado pra todo lado, só que fica parecendo uma coisa meio falsa ali. E aí depois as zumbis remontam os corpos e acaba o filme com esses corpos todos remendados sendo possuídos pelas mulheres zumbis pra fazer um som ali no palco do lugar. Eu só fiquei me perguntando, se elas queriam usar o corpo dos protagonistas pra isso, por que elas só não, decapitaram eles? Precisava arrancar o corpo todo desse jeito? Ia só deixar o trabalho delas mais difícil depois pra costurar tudo. Aliás, se ela tem uma forma física ali que consegue matar os outros, elas precisam possuir o corpo deles pra tocar? Não é só elas chegarem ali, pegarem os instrumentos e tirar o som delas? Zumbi mesmo? Esse curta não faz sentido, né? O que eu acho também desse é que o personagem do baterista foi mal aproveitado. Porque ele é um cara ali que é mais sensato que os outros, ele manja do sobrenatural, ele tem medo de fantasmas ou dos Bhutas, que é como ele chama, e ele fala um pouco sobre mitologia hindu quando ele tá entrando no lugar, fala que levou proteção, esse tipo de coisa. Aí chega um momento do curta que ele fica de saco cheio da galera zoando ele manda todo mundo tomar no cu e vai embora. Mas aí quando os zumbis começam a atacar, ele só aparece de novo, do nada, encolhido num canto de uma sala. O filme
filme estabelece que o lugar era meio labirinto, que ele ficou perdido entrando, então dá pra entender que ele ficou perdido na hora de ir embora e não conseguiu sair, mas isso parece uma oportunidade perdida de criar tensão no filme, né? Porque podia acompanhar ele fugindo também, e não só colocar ele aleatoriamente ali do nada. E essa proteção que ele leva também é muito mal colocada, porque ele fala que leva umas ervas lá pra proteger dos fantasmas. Quando aparece a menina, ele joga o negócio na cara dela, e a menina zumbi parece que tem uma reação, parece que ela começa a derreter, e aí quando ele aparece de novo, ele já tá morto. Tipo, a gente nem vê o que aconteceu direito. Sei lá, eu só achei que esse curto apresentou um monte de elemento que ele mal aproveitou depois, então, sei lá, meio decepcionante. O segundo curta é o Aposta Suicida ou Suicide Bid. O nome é explicado como um termo quando a protagonista vai aplicar para aquelas coisas de sororidade de faculdade americana, ela só vai se candidatar para uma e esperar que passe naquela. E se ela não passar, não tem backup, já era. Isso é a aposta suicida. O que é um jeito bonitinho de dizer que esse é um curta de terror sobre trote de faculdade. Esse, inclusive, foi dirigido pelo Johannes Roberts, o cara que fez Medo Profundo 1 e 2, Estranhos 2 e Resident Evil Raccoon City, seja lá o nome daquela bosta. Foi o curta com o diretor mais experiente no terror aqui, e acho que foi o curta com a melhor direção, mas eu achei ele mal posicionado no filme, porque a história dele é mais ou menos a mesma que a do curta anterior. O trote que as garotas da faculdade fazem com a protagonista é que elas levam ela pra um lugar amaldiçoado, contam uma história de fantasma e pregam uma peça nela, pra no final a gente descobrir que a história é real, o fantasma aparecer e se vingar de geral matando todo mundo. É muito redundante, porque apesar de ser feito de jeito diferente, a estrutura é mais ou menos a mesma. O trote que as minas fazem aqui é bizarro. Elas obrigam a caloura a passar a noite presa dentro de um caixão, e aí colocam ela com uma caixinha lá pra ela abrir e ficar desesperada, e a caixinha tem um monte de aranha dentro, então ela fica mais desesperada ainda. E a maior parte do curta se passa dentro desse caixão, com uma direção bem limitada. Não tem muito o que fazer ali em questão de câmera, mas acho que ele consegue passar bem a impressão, assim, claustrofóbica que é a menina presa ali. O trote, obviamente, dá errado. A polícia aparece no cemitério que elas estão e elas fogem do lugar pra não ser expulsas da faculdade e deixam a outra garota presa no caixão pra tirar ela dali depois. Só que aí começa a chover, o buraco começa a alagar no chão e o caixão vai alagando também. Acaba sendo um curta de uma garota presa ali numa situação merda muito bom, que eu acho que ficou um pouco zoneado no final com o rolê sobrenatural que eles colocam. Porque tem essa história de uma garota que sofreu o mesmo trote muito tempo atrás e desapareceu, virou um espírito que tá ali no cemitério indo atrás de outras garotas que estão sofrendo trote. E eventualmente esse espírito aparece, o que eu achei até bem feito. Tem essa janelinha em formato de cruz no caixão que ele estabelece várias vezes ao longo da trama, e depois o bicho aparece por ela no final, e é um visual muito bonecão de efeito prático anos 80, que eu achei legal. Mas eu achei o final desse bem corrido também, porque termina com a protagonista virando um bicho meio Evil Dead, um espírito vingativo, com uma maquiagem boa até, e ela vai atrás das veteranas. Mas é uma vingança meio sem sentido, porque todo mundo acorda em caixões diferentes, e é um filme found footage ainda, então significa que o espírito teve que arranjar várias câmeras pra colocar dentro desses vários caixão pra gravar essas meninas. Sei lá, isso não faz muito sentido. E aí a protagonista zumbi fez um acordo com a entidade que se ela entregar as outras garotas veteranas pra ela, ela consegue escapar. O que, beleza, faz sentido, mas a menina já tá com a cara da Regan do Exorcista, tá ligado? Já tá morta e zumbi lá, como é que ela vai voltar à vida normal agora depois disso? Vai ser mágica? Eu não sei. Eu acho que esse talvez tenha sido o melhor curta desse filme e ainda assim ele não foi grandes coisa. O terceiro curta é o mais zoneado de todos. Ele foi dirigido pelo rapper e DJ conhecido como Flying Lotus e se chama Ozzy's Dungeon, ou Masmorra do Ozzy. Esse curta é dividido em 3 partes bem distintas. Ele começa como uma fita de gravação de um programa de TV bem estilo Nickelodeon anos 90, aqueles game show de criança com corrida de obstáculo, piscina de gosma, essas paradas todas. Mas todo o design do negócio é tão sujo e esquisito. O curso de obstáculo imita um aparelho digestivo. Aí a atividade que as crianças têm que fazer é pegar carne com a boca. É uma parada que é meio paródia, mas que é tão exagerada que acaba parecendo mais um videoclipe do Gore do que um game show que é crível ali. A fita começa a ficar macabra quando a garota que tá competindo quebra a perna de um jeito muito gráfico, fica pendurada a perna dela ali, e o apresentador age como se tudo estivesse rolando normal. O que eu acho até que podia ser legal, uma coisa meio, começa um game show infantil, mas vai ficando cada vez mais psicopata, mas isso não é muito aproveitado porque depois disso a fita vira outra coisa. A segunda parte vira um torture porn sem graça,
porque a família dessa criança que quebrou a perna tá se vingando do apresentador do programa, obrigando ele a correr pelado por um trajeto de obstáculos que é a versão mais trash e mais mortal do que tinha no programa dele. E essa parte é bem nojenta, bem suja, o cara arrastando um monte de cocô. E sei lá, eu achei sem graça, achei que não tinha nada de interessante pra mostrar. E no final ainda vira outra coisa, porque a família da garota vai matar o cara, mas ele fala que não, que eu levo vocês pro estúdio, conhecer o dono da masmorra do Ozzy, que é o programa, e aí ele concede o pedido da sua filha. Então eles vão pro set do programa de novo, que tá todo fechado, abandonado faz um tempo, mas aí eles descobrem umas cavernas ocultas e o filme vira sobrenatural que não faz sentido e vira filme de trem fantasma. É só a galera andando pela caverna até encontrar um body horror bizarro no final. Parece que o game show era uma fachada para essa criatura, entidade esquisita que se atende pelo nome de Ozzy, e ela aparentemente concede pedidos a quem chega lá e pede alguma coisa, e aí tem um culto esquisito de gente que se veste igual guerreira amazona, que fica lá o tempo todo e aparentemente são meio imortais. Eu não sei. Parece que eles só colocaram uma porrada de elemento diferente e falaram, é sobrenatural, faz o que quiser. E aí o curta acaba com a menina fazendo um pedido pra criatura, e o pedido é pra matar toda a família dela e o apresentador. Pra mim, essa foi a única coisa mais interessante desse curta, porque a garota em si parece não estar interessada muito na vingança, quem tá interessada é a mãe dela, e a mãe dela é uma figura muito desagradável também, porque ela faz bem esse personagem da mãe controladora que tava enxergando a filha ali como um jeito de ir pro estrelato, que ela ia passar pelo game show, ia ganhar o pedido dela e alguma coisa assim. Então a visão que ele dá no final é que a família, que a mãe dela foi tão cruel quanto o cara do programa que fez ela quebrar a perna e arruinou a vida dela. E ela só manda matar todo mundo e acaba. O final foi legalzinho, mas eu não curti muito esse terceiro curta porque ele não decide muito bem o que ele quer ser. São 3 ideias ali misturadas em uma parada que não faz muito sentido e não casa muito bem. Mas o pior de todos claramente é o quarto curta, que se chama The Gawkers, ou Os Bisbilhoteiros. Foi dirigido pelo Tyler McIntyre, que foi o cara que dirigiu o filme Tragedy Girls. Esse é o curta que encaixa com os stop motion de transição que estão rolando ali. O lance é que essa câmera é de uma família que tem 2 irmãos. O irmão mais novo é o cara que tá fazendo os stop motions, mas o protagonista do curta é o irmão mais velho, que tem os amigos dele pré-adolescente tarado ali, e o filme, pra variar, é só um monte de adolescente merda fazendo merda. E cara, esses curtas são sempre uma bosta. Ver vídeo caseiro de jovem adolescente fazendo merda só tem graça quando é um vídeo que você fez quando você era o jovem adolescente fazendo merda, e aí você tem um valor nostálgico ali, você conhece as pessoas, você lembra dos rolês, essas coisas. Quando é uma ficção e você tá vendo um monte de jovem sendo desagradável, você só, tipo, não se envolve com aquilo. Sério, esses são sempre os piores curtas do VHS. Tem aquele curta dos alienígenas do VHS 2, que é um monte de jovem fazendo merda, é uma bosta. Tem o curta dos skatistas no VHS Viral, que é um dos piores de todos, é horrível também. E nesse filme de 5 curtas, 2 são curta de jovem adolescente sendo escroto fazendo merda. E esse daqui é terrível, os personagens são horríveis, os diálogos são horríveis, o filme fica repetitivo com isso também, porque é igual o que a gente já viu no primeiro. E esse ainda é pior porque o cara que escreveu tentou levar muito a sério esse lance de anos 90 e tentou socar o máximo de referência possível no diálogo, então os personagens estão sempre falando de coisa da época, e isso fica forçado. O tempo todo, quando começa a gravar os moleques, eles estão listando bandas dos anos 90, eles estão falando, temos que nos preparar porque o mundo vai acabar nos anos 2000, ou eles estão falando uma coisa tipo, comparando Radio Shack com Blockbuster. E os outros curtas não precisavam disso, cara, tipo, aquele curta que se inspirou no CKY, o outro que se inspirou no negócio da Nickelodeon, você bate o olho só no visual do curto e você pensa, isso é uma coisa bem anos 90. Não precisa os personagens ficarem martelando isso na sua cabeça o tempo todo. A trama não tem muitos segredos. Tem esses adolescentes que descobrem que tem uma vizinha loura gostosa e ficam tentando gravar ela até descobrir que o irmão nerd ficou amigo dessa vizinha e ela chamou ele pra instalar o webcam dele no quarto dela. Então eles coagem o nerd a instalar um spyware pra conseguir ver a mulher trocando de roupa. E quando eles fazem isso, eles descobrem que na real ela é uma górgona. E aí ela aparece e mata todos eles. E agora, isso eu acho legal. Eu acho que górgona é um bicho legal, uma criatura mitológica e de terror que não é muito aproveitada por filmes. Se fosse um curta focado nessa mina górgona matando gente, eu acho que seria muito mais interessante. E o foda é que esse curta também ficou muito distoante do resto, porque todos os outros focam bastante no efeito prático. Nesse daqui, a górgona os caras fizeram com efeito digital e ficou horroroso.
Parece um filtro de Instagram na cara dela, é terrível. Os efeitos dos meninos sendo petrificados olhando pra ela até que funcionam, são legais. Eu gosto também que a direção, a câmera tá tremida, quando o menino petrifica a câmera fica estática, porque ele parou de tremer ali. Mas os efeitos da Górgona não dá, muito ruim. Sério, não tem nada que salva nesse curta. Eu preferiria que eles só tirassem ele do filme e ele ficasse com, sei lá, 1h20 de duração, seria muito melhor. O último curta foi dirigido por Joseph e Vanessa Winter, que recentemente dirigiram um found footage Deadstream, que a galera tem falado bem, mas que eu não assisti ainda. E o nome desse curta é To Hell and Back, ou Ir de Volta do Inferno. Esse filme tem a direção de found footage irritante, que como eu disse, é trem fantasma o tempo todo, mas eu gosto da ideia dele, achei que foi um filme criativo. Ele começa sem perder tempo, já vai direto dois caras tentando gravar um ritual satânico ali, que eles foram convidados pra fazer isso. E aí umas assombrações ficam aparecendo no meio do ritual, de um jeito meio bizarro, meio assustador, me lembrou um pouco as imagens que eu vi daquele jogo do Mortuary Assistant. E no meio da confusão que acontece ali nesse ritual, os dois cinegrafistas são enviados pro inferno. O filme é um grande trem fantasma porque são esses dois personagens presos no inferno tentando sair. Mas acho que é um trem fantasma efetivo até, porque quando ele para pra mostrar algo, é uma coisa bizarra e bem feita mesmo. O cenário é bem feito, é uma paisagem de pedra toda retorcida, e tem uma boa direção de arte aqui, tem bons efeitos também. Toda hora aparecem uns demônios diferentes, umas criaturas únicas com um body horror ali esquisito. Tem uns momentos que uma luz vermelha pisca no céu e mostra a silhueta de um capeta gigante. Isso tudo é muito efetivo. E é bem filmado, a gente entende o que está acontecendo ali. Eles encontram essa personagem que é uma bruxa doida, que tem um comportamento, uma atuação ali que lembra bastante o Gollum dos filmes do Senhor dos Anéis, e ela serve meio que de guia pra eles no inferno, você não sabe exatamente qual é a dela. Mas os personagens não têm escolha que não seja confiar nela, porque não tem o que fazer, eles estão no inferno, né? Então ela guia eles até levar eles pro demônio que tá sendo invocado pela galera que tá fazendo o ritual, e eles tentam ser invocados no lugar pra voltar pra Terra, o que eu acho que é uma trama bem criativa. Pra mim, o maior ponto negativo mesmo é que os dois personagens, pra variar, são bem malas. São os típicos personagens burro de filme de terror, do tipo, os caras tão presos no inferno e decidem a começar a ter DR lá sem motivo. Eles começam tipo, ah não, porque você não considera meus sentimentos, você é muito controlador. Tipo, gente, vocês estão no inferno. Vai embora, depois discute isso. E eu acho que o final é um pouco anticlimático também. É uma piada, basicamente, né? Que os dois voltam do inferno, só que um deles, ao invés de voltar no próprio corpo, volta no corpo da mulher que já tinha sido estabelecida ali, que tinha se oferecido de veículo pro demônio entrar no corpo dela. Só que aí, quando eles voltam, os cultistas decidem matar ele ali na hora, sem muito motivo. O que eu acho que não faz muito sentido, porque assim, esses cultistas estão mexendo com um negócio do sobrenatural sem saber se vai dar certo, e eles acabaram de ter ali dois caras que voltaram diretamente do inferno. Eles têm ali um depoimento em primeira mão de como são os demônios, de como é o lugar, de como fazer pra invocar e desinvocar a coisa. Mas ao invés deles aproveitarem essa oportunidade, eles só passam a faca nos dois imediatamente, e pra mim foi um final... Pra variar, foi um final corrido, né? Porque acho que muitos desses curtas foram feitos na pressa. Eu acho que o filme tem essa aparência, no geral, de que o 94 foi um sucesso tão grande que eles começaram a fazer esse corrido mesmo pra lançar logo, pra aproveitar a hype, e acabou que ele não foi tão inspirado quanto os outros filmes do VHS e os curtas foram bem genéricos. O saldo final é que eu achei VHS 99 decepcionante. Acho que no final esse VHS teve 2 curtas muito ruins e 3 curtas ok. Acho que esse é o maior problema, ele não teve nenhum curta muito bom ali que carregue o filme, e esse talvez seja o filme do VHS mais esquecível de todos, porque o Viral é o pior ainda, mas pelo menos ele é memorável de ruim. Esse filme aqui, pra terminar, eu diria que tem 3 curtas. O da banda de rock, o do Inferno e o do Johannes Roberts são medianos. O do Game Show foi sonífero, chato pra caramba. E o dos jovens fazendo merda lá da Górgona foi constrangedor. Esse foi o pior de todos disparado. Então acho que o saldo é esse. Ele vai de mediano a sonífero e constrangedor. E é isso que é VHS 99.